Carlos e Mariana tinham o tipo de casamento que muitos admiravam. Viviam em um apartamento arejado, com uma vista deslumbrante para o mar no Rio de Janeiro, onde compartilhavam uma vida tranquila e harmoniosa. Eles tinham amigos em comum, famílias próximas e gostavam de organizar eventos para receber seus amigos e conhecidos. Felipe, o melhor amigo de Carlos desde os tempos de escola, era uma presença constante em suas vidas. Ele fazia parte do círculo íntimo do casal, estando sempre presente em festas, jantares e nas reuniões de fim de semana. Carlos e Felipe sempre foram como irmãos, inseparáveis desde a infância. Eles passaram por muitas fases juntos, compartilharam segredos, conquistas e até mesmo frustrações. Felipe conheceu Mariana através de Carlos, e os três rapidamente formaram um trio inseparável. Felipe era o tipo de amigo que todo mundo queria ter por perto. Leal, engraçado e sempre pronto para ajudar. Para Carlos, Felipe era uma parte essencial de sua vida. Alguém em quem ele confiava plenamente. A vida seguia seu curso normal, e ninguém poderia imaginar que algo devastador estava prestes a acontecer. Na noite do aniversário de 35 anos de Carlos, ele e Mariana organizaram uma grande festa em sua casa. A noite estava perfeita, música alta, comida deliciosa e amigos reunidos. O apartamento estava cheio de risadas, brindes e alegria. Felipe, como de costume, estava presente, ajudando a receber os convidados e a garantir que tudo corresse bem. Entretanto, conforme a noite avançava, Carlos começou a notar um comportamento estranho em Felipe. Ele parecia nervoso, desconcentrado e os olhares que lançava a Mariana estavam cada vez mais frequentes. A princípio, Carlos tentou ignorar a sensação estranha que aquilo lhe causava. Afinal, Felipe era seu melhor amigo, e não havia razão para desconfiar dele. No entanto, a inquietação não o deixava em paz, e ele começou a observar Felipe mais de perto, tentando encontrar uma explicação para aquela atitude incomum. O ponto de virada ocorreu quando Carlos foi à cozinha buscar mais gelo para as bebidas. Ao se aproximar, ele ouviu Felipe conversando ao telefone, sua voz baixa e ansiosa. Carlos não pretendia escutar a conversa, mas ao ouvir o nome de Mariana ser mencionado, ele se viu incapaz de se afastar. "Eu não posso mais fingir que isso não está acontecendo. Eu estou apaixonado por ela", ouviu Felipe dizer, seguido de um longo suspiro. A confissão foi como um soco no estômago de Carlos. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés e o ar ficar pesado. Sua mente corria em várias direções, tentando processar o que acabara de ouvir. Ao voltar para a sala, Carlos fez o possível para manter a calma e não deixar transparecer o turbilhão que se formava dentro de si. A festa continuou, mas para Carlos tudo parecia ter perdido o brilho. Ele se sentia desconectado, como se estivesse assistindo a tudo de fora, incapaz de participar daquele momento que deveria ser de celebração. Felipe, por sua vez, notou que Carlos estava distante, mas não fez perguntas, preferindo não tocar no assunto que o perturbava. Nos dias que se seguiram, Carlos viveu em um estado de constante angústia. Ele não conseguia tirar da cabeça a conversa que havia escutado. Cada vez que Felipe vinha à sua casa, Carlos se sentia desconfortável, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre eles. O que antes era uma amizade sólida e segura, agora parecia frágil e prestes a desmoronar. Carlos não conseguia decidir o que fazer: confrontar Felipe e arriscar destruir a amizade, ou deixar as coisas como estavam, tentar ignorar o que havia ouvido. A tensão começou a afetar seu relacionamento com Mariana. Ele passou a ser mais distante, menos carinhoso, e ela, por sua vez, notou a mudança em seu comportamento. Mariana tentou conversar com Carlos, mas ele sempre desconversava, dizendo que estava apenas cansado por causa do trabalho. No entanto, Mariana sentia que havia algo mais, algo que Carlos não estava disposto a compartilhar. Ela começou a se preocupar com o que poderia estar acontecendo, temendo que a distância crescente entre eles fosse um sinal de algo mais sério. Carlos sabia que não poderia continuar daquela maneira. A incerteza estava destruindo seu casamento e corroendo a amizade que ele tanto prezava. Ele precisava agir, tomar uma decisão e enfrentar a situação de frente. Após muitas noites em claro, Carlos decidiu que precisava falar com Felipe. Ele não sabia como a conversa iria terminar, mas estava decidido a esclarecer tudo, mesmo que isso significasse perder seu melhor amigo. Numa tarde de sábado, Carlos convidou Felipe para ir ao apartamento dele. Quando Felipe chegou, a atmosfera já estava carregada de tensão.
Eles se sentaram na varanda, de onde podiam ver o mar agitado pelas ondas que batiam nas rochas. Carlos respirou fundo e, com o coração acelerado, começou a falar. Ele contou a Felipe o que havia escutado na noite da festa e perguntou diretamente: "É verdade que você está apaixonado pela Mariana?" Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, seu olhar fixo no horizonte. Finalmente ele assentiu, a expressão de tristeza dominando seu rosto. Com a voz embargada, Felipe confessou que vinha lutando contra aqueles sentimentos há meses. Ele tentou de todas as maneiras ignorá-los, mas o amor por Mariana crescia cada vez mais. Felipe se desculpou, dizendo que jamais teve a intenção de trair a confiança de Carlos, mas que não podia mais continuar escondendo o que sentia. "Eu estou disposto a me afastar, Carlos. Eu nunca quis te machucar, mas sei que é isso que estou fazendo", disse Felipe com sinceridade. A confissão de Felipe deixou Carlos ainda mais confuso. Por um lado, ele entendia a dor do amigo, que estava preso em um sentimento impossível. Por outro lado, a ideia de Felipe estar apaixonado por sua esposa era algo que ele não podia aceitar. Carlos sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas também sentiu uma profunda tristeza pela situação em que ambos se encontravam. Após um longo silêncio, Carlos disse: "Eu preciso conversar com a Mariana. Não posso tomar nenhuma decisão sem falar com ela." Felipe concordou, e ambos decidiram que o melhor seria que ele se afastasse por um tempo. Felipe explicou que havia conseguido uma proposta de emprego em outra cidade e que aceitaria a oferta, não apenas para dar espaço a Carlos e Mariana, mas também para tentar seguir em frente com sua vida. Carlos agradeceu pela sinceridade e pela amizade que, apesar de tudo, ele ainda prezava. Naquela noite, Carlos finalmente teve a conversa que tanto temia com Mariana. Ele a chamou para a varanda, onde os dois costumavam se sentar e observar o pôr do sol. Mariana estava visivelmente preocupada, pois sabia que algo estava incomodando Carlos há dias. Quando ele começou a falar, explicando o que havia descoberto e como se sentia em relação a isso, Mariana ficou atônita. Ela nunca havia imaginado que Felipe nutria sentimentos por ela, e muito menos que Carlos estava carregando aquele peso sozinho. Com lágrimas nos olhos, Mariana segurou as mãos de Carlos e disse: "Eu te amo, Carlos. Nunca houve ninguém além de você no meu coração. Felipe é nosso amigo, e eu sinto muito por ele estar passando por isso, mas o meu amor é seu, e sempre será." Carlos sentiu um alívio imediato ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Mariana estava sendo sincera, e isso lhe deu forças para enfrentar a situação com mais clareza. Nos dias seguintes, Carlos e Mariana conversaram longamente sobre o que fariam a partir dali. Eles decidiram que a melhor forma de preservar seu casamento e a amizade com Felipe era apoiar a decisão de Felipe de se afastar. Mariana sugeriu que eles deveriam ser pacientes e permitir que o tempo curasse as feridas. Com o apoio incondicional de Mariana, Carlos começou a se sentir mais confiante de que, apesar do choque inicial, eles conseguiriam superar aquela fase difícil. Com o passar das semanas, Felipe se mudou para uma nova cidade. Carlos e Mariana seguiram com suas vidas, focados em reconstruir a confiança e a proximidade que haviam sido abaladas. O afastamento de Felipe foi doloroso para ambos, mas eles sabiam que era necessário. A comunicação entre Carlos e Mariana se fortaleceu, e eles se dedicaram a revitalizar seu casamento, resgatando a cumplicidade que sempre foi a base de sua relação. Após alguns meses, Carlos e Mariana decidiram que era hora de visitar Felipe. Eles viajaram até a nova cidade onde Felipe estava morando e o encontraram em uma pequena casa perto do campo. Felipe os recebeu com um sorriso tímido, mas caloroso. A reunião foi inicialmente cheia de emoções contidas, mas logo a amizade e o carinho que unia os três voltou a emergir. Felipe agradeceu pela visita e pela compreensão que Carlos e Mariana demonstraram. Ele havia encontrado uma nova perspectiva de vida na nova cidade e começava a seguir em frente. Os meses se transformaram em anos, e o tempo fez seu trabalho. Felipe conheceu uma mulher chamada Sofia, por quem acabou se apaixonando e com quem começou a construir uma nova vida. Carlos e Mariana continuaram a fortalecer seu casamento, com a certeza de que a lealdade e a comunicação haviam sido as chaves para superar aquela crise. No final, o que parecia ser o fim de uma história de amor e amizade, tornou-se um novo começo para todos os envolvidos. Carlos, Mariana e Felipe entenderam que, apesar dos obstáculos, o amor verdadeiro e a amizade sincera podem superar os desafios mais difíceis.
E assim, todos seguiram em frente, mais fortes e mais felizes. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, seguir o canal, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias emocionantes para você. Até a próxima!